nas eleições há um cuidado muito grande com a prevenção dos riscos causados por deepfakes ou a manipulação digital ou microdirecionamento digital para eleitores. A IA, sem dúvida, pode, muito se bem usada, a ajudar a ampliar as capacidades de trabalho, as capacidades cognitivas dos julgadores. Já há um longo debate desde 2022, pelo menos, quando foi aprovado o projeto de lei 2338, que procura criar uma regulação geral do uso da inteligência artificial. E hoje esse projeto se encontra na Câmara dos Deputados e é bem provável que seja aprovado ainda este ano. Olá, este é mais um episódio do nosso podcast especial Diário de Notícias e Diário de Notícias Brasil, em parceria com a FGV e a FGV Justiça. O nosso convidado deste episódio é o ministro do STJ e também do TSE, Ricardo Vilas Boas Cueva, que palestrou sobre vários assuntos aqui nessa Semana do Brasil e também no Fórum de Lisboa. Mas a minha primeira pergunta, ela é mais direcionada do ponto de vista de avaliação. Imaginava que um dia o Fórum de Lisboa teria tanta importância e que reuniria tantos pensadores como o senhor do mundo todo para falar sobre os temas da atualidade? Boa tarde, Amanda. Eu já tenho participado do Fórum de Lisboa praticamente desde o nascedouro. Exato. Então, eu acompanhei praticamente a gênese aqui dos trabalhos, quando ainda se discutia só entre poucos juristas alguns temas de direito constitucional, direito público, sobretudo, e é muito bom testemunhar como a cada ano ele se torna cada vez mais complexo e abrangente e traz contribuições de intelectuais e professores do mundo todo, né, que sem dúvida tem muita coisa a dizer e tem aportes significativos a fazer a todos os temas que são discutidos aqui. Falando de um dos temas do momento, inteligência artificial. Qual é a sua visão do uso da inteligência artificial na justiça? É uma realidade inegável, inafastável, e não é possível lutar contra ela, mas abraçá-la e tentar fazer com que ela seja usada da maneira correta. Para isso é preciso que haja um letramento digital, um treinamento dos servidores e dos magistrados e também que haja uma regulação adequada, claro, que haja mecanismos de governança, de supervisão e que os tribunais rapidamente se empenhem em fazer com que os seus próprios sistemas de IA sejam de acesso amplo para os seus utentes, né, para os servidores que preparam minutas, para os magistrados que decidem como a IA deve ser usada, ou seja, com um mecanismo de ampliação da cognição do julgador, mas não que se substitua a ele. É porque esse é um medo, né? Imagino também dos próprios servidores, né? Esse é o medo, essa é uma fantasia de ficção científica, né, que haverá um juiz robô que decidirá todos os processos. Nosso destino. Mas, na verdade, não é assim que funciona e obviamente, nem sequer que seja assim. A jurisdição é uma tarefa eminentemente humana e ela tem que ser feita com muito critério, cuidado e prudência e obviamente tem que haver o pleno respeito aos direitos fundamentais e isso só pode ser feito por um ser humano. Mas a IA, sem dúvida, pode, muito se bem usada, a ajudar a ampliar as capacidades de trabalho, as capacidades cognitivas dos julgadores, na medida em que as pesquisas são muito mais eficientes, as comparações são muito mais eficientes, as várias tarefas ancilares que eram às vezes feitas por muitas pessoas podem ser feitas em segundos da maneira muito mais eficaz possível. Já há vários usos em escritórios de advocacia da IA e também no judiciário. É um uso cada vez maior e não há como fugir disso. Nós temos que
que tentar maximizar o uso virtuoso dessas novas tecnologias. Você falou antes no caminho da regulação. Acha que o Brasil está nesse caminho de regular IA efetivamente? Sim, já há um longo debate desde 2022, pelo menos, quando foi aprovado o projeto de lei 2338, que procura criar uma regulação geral do uso da inteligência artificial. E hoje esse projeto se encontra na Câmara dos Deputados e é bem provável que seja aprovado ainda este ano. Trata-se de um projeto de lei inspirado no AI Act, na regulação europeia de inteligência artificial. E, além dessa iniciativa, no âmbito do Poder Judiciário, foi editada no ano passado uma resolução pelo Conselho Nacional de Justiça que trata exatamente da inteligência artificial no judiciário e especificamente da IA generativa, né, que é o que tem gerado tanta expectativa e tanta apreensão, porque ela... Sentimentos antagônicos. Sentimentos antagônicos, na medida em que ela permite que se façam minutas aparentemente impecáveis, com uma linguagem escorreita, com citações de precedentes, de doutrina, mas muitas vezes essas citações elas são as chamadas alucinações, né? Então, sim, eles alucinam muito. Esse é um dos riscos que o usuário da inteligência artificial tem que levar em consideração, uma revisão criteriosa. É preciso que o usuário seja muito bem treinado, que faça um uso adequado e que haja também, ao longo do processo decisório, o que nós temos chamado de zonas de fricção, momentos que levem o utente, o usuário, a refletir e fazer uma revisão necessariamente cuidadosa do produto da IA. Né? Falando ainda em regulação, mas regulação de outra coisa, que foi um dos temas dos vários painéis que o senhor participou aqui no Fórum de Lisboa, que é a regulação da internet, a proteção das crianças e dos jovens. Quais são as principais preocupações do STJ nesse momento, nesse sentido? Nós temos uma jurisprudência bastante sólida sobre o chamado Marco Civil da Internet, antes mesmo da decisão do Supremo Tribunal Federal no termo 987, que será agora alvo de uma decisão em embargos de declaração no dia 10 de junho, como foi marcado pelo presidente do Supremo, o ministro Fachin. Nós já temos ao longo temos aí muitos anos de jurisprudência sobre a remoção de conteúdos ofensivos e ilícitos em caráter geral. A lógica que se tinha, então, era uma lógica reativa. Sempre que houvesse alguma ofensa, uma ameaça, ofensa, algum conteúdo ofensivo ou ilícito, a parte ofendida deveria ir ao judiciário para que esse conteúdo fosse removido, ou então, em algumas hipóteses muito estritas, previstas também no Marco Civil, poderia notificar diretamente a plataforma para que ela removesse esse conteúdo. Com a edição do ECA Digital, chamado ECA Digital, em 2025, o marco também é importante, né? A lógica muda, né, em relação a crianças e adolescentes. Essa é uma legislação que tem também uma inspiração europeia no Digital Services Act, o DSA, e a lógica, então, deixa de ser reativa e passa a ser uma lógica preventiva, estruturante. Né? É preciso, antes que os danos se manifestem, é preciso que as plataformas tenham um dever de cuidado, é preciso que haja ferramentas de verificação da idade do utente ou do usuário. Ferramentas precisas, né? Que não seja possível enganar. Que não seja possível enganar. É preciso que haja mecanismos também de supervisão e controle parental. Enfim, há uma mudança de paradigma muito significativa nisso, e eu creio que o STJ, em breve, começará, assim que surjam casos que envolvam a aplicação dessa nova lei, vai também se debruçar sobre a maneira como esses deveres de cuidado devem se manifestar para as plataformas. As plataformas, então, elas passam também a ter que levar em conta uma concepção, um design que
previna, impeça riscos à infância e adolescência. O modelo de negócio das plataformas também é levado em consideração para que ele não possa servir de pretexto para causar danos à infância e adolescência. Como houve um julgamento histórico nos Estados Unidos recentemente sobre isso. Exato. Mas falou uma coisa importante, doutor, que é do controle parental. Nós nunca podemos esperar que a justiça resolva todos os nossos problemas, né? E muitas vezes o fato de os pais e mães, né, estarem atentos àquilo que as crianças estão olhando ali no celular também pode fazer uma enorme diferença, né? Essa educação prévia. Essa educação prévia, esse cuidado com o tempo despendido pelas crianças e adolescentes nas telinhas, né, com as diversas ferramentas do mundo digital, é importante, né? A educação parental, né, a supervisão parental em todos os aspectos da vida da criança e do adolescente é fundamental para que haja a formação de um cidadão consciente dos seus direitos e deveres. Nos últimos anos, o Brasil tem sido muito destaque, inclusive aqui fora, em relação às decisões sobre as plataformas digitais, como, por exemplo, a suspensão do X e tudo mais, que aconteceu há alguns anos. Você acha que o Brasil pode ser visto como esse exemplo de um país que está realmente atuando muito forte nessa área? Sim. A própria professora Indra Speaker da Universidade de Colônia, que participou desse painel, do qual também eu fiz parte agora sobre o ECA Digital, destacou isso, e nós temos visto nos últimos tempos uma evolução notável, né, nesse campo do direito digital. Nas eleições há um cuidado muito grande com a prevenção dos riscos causados por deepfakes, ou a manipulação digital, ou microdirecionamento digital para eleitores. O Marco Civil da Internet, na sua aplicação ampla e agora na sua revisão pelo Supremo no tema 987, e mais recentemente a edição de 2 decretos que acabaram em 20 de maio deste ano, que acabaram por dar mais corpo a essa nova lógica de controle e supervisão das redes sociais, né? Foi criada uma autoridade para supervisionar essa legislação, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e ela, então, se encarregará também de aplicar sanções adequadas. Eu já ia perguntar sobre eleições, né? Porque a gente sabe que vai ser uma campanha sempre, nos últimos anos tem sido repleta de desinformação, muito foco na campanha digital, né? Hoje em dia a campanha tradicional de rádio e TV já acaba perdendo um pouco o espaço, né? O TSE vai ter um grande desafio pela frente nessas eleições, acredita? Sem dúvida, é um enorme desafio, a tecnologia vem se barateando e o uso é cada vez mais fácil e simples, e os conteúdos gerados por ela, as imagens e sons, os deepfakes, eles acabam sendo muitas vezes indistinguíveis de conteúdos. Sim, são cada vez mais reais, né? A aparência é mais difícil de distinguir. Então é preciso desconfiar de tudo, é preciso que o eleitor se informe e desconfie das informações que lhe são apresentadas. Como já não há tanto a centralidade do mundo analógico, onde havia um controle editorial maior da informação, tanto pelos meios de imprensa tradicional quanto pelos meios de radiodifusão. Em bons tempos, quando nós tínhamos o controle da informação, havia de certa forma, um controle editorial que era muito importante, porque o editor era responsável por aquilo que era publicado. Hoje... Exato, e somos. É isso que me incomoda, sabe, doutor? Me incomoda enquanto jornalista, falando que nós estamos completamente sujeitos, e bem, às regulações, aqui em Portugal mais ainda do que no Brasil, nós enquanto jornalistas, mas muitas vezes produtores de conteúdo, influencers, essas pessoas que estão na internet, elas não estão sujeitas a nenhum regramento, enquanto nós estamos, e elas têm um alcance ainda maior, em algumas delas. Um alcance maior, imediato, que pode causar um dano muitas vezes irreversível no processo eleitoral. Então agora nós temos uma moratória, chamada moratória do uso da IA, de 72 horas antes das eleições. Nós temos um regulamento que foi atualizado recentemente, depois de várias audiências públicas,
as normas que o TSE edita em cada eleição foram atualizadas procurando prevenir um pouco desses riscos. Mas é claro que é difícil prever o que virá pela frente. Imagina-se que os desafios são crescentes e que é importante estar à altura deles, através de mecanismos de cooperação com as plataformas, com a sociedade civil e com uma agilidade muito grande para que conteúdos ofensivos ou falsos possam ser rapidamente neutralizados ou removidos para evitar que haja dano ao processo eleitoral e à vontade popular. E, novamente, é aquilo que eu já falei antes, que as pessoas também querem que a justiça resolva tudo. Mas o cidadão também tem que ter o discernimento de tentar por si próprio não embarcar nessa onda de desinformação, não embarcar nessa onda de fake news, porque isso faz mal para a democracia. Né? Não dá para deixar que só que a justiça eleitoral resolva tudo. O cidadão também tem essa chance, esse poder, né? Na verdade, eu até diria que a palavra é poder, de não consumir, de não espalhar, porque muitas pessoas sabem que é falso e mesmo assim compartilham. Eu acho também, talvez pode ser utópico, mas esperar isso do cidadão também é importante, né? Essa é sempre uma importante mensagem, né? A educação cívica de todos, no sentido de que o aumento da informação permita que as pessoas desenvolvam uma análise crítica sobre o que é verdadeiro e o que é falso. Muitas vezes basta um relance, um olhar rápido para identificar. Como nós dizíamos, a tecnologia vai tornando isso cada vez mais difícil, mas é preciso que além dos mecanismos de controle que já têm sido desenvolvidos, ou de comparação, ou de certificação de conteúdos que são bons, é preciso que o cidadão se informe preferencialmente por meios confiáveis, né? Jornalismo. Como a imprensa, como os órgãos de informação, né, que têm uma editoração cuidadosa e seguem regras e padrões jornalísticos muito estritos e são responsáveis civil e criminalmente pelo que publicam. Então, é preciso que haja esse cuidado para que as pessoas voltem a procurar uma informação segura e confiável. Esse é meu sonho, doutor. Um deles. Muito obrigado por participar do nosso podcast. Até a próxima. Esse foi o episódio com o ministro do STJ e também do TSE, Ricardo Vilas Boas Cueva. E este é o podcast especial do TN Brasil, aqui no Fórum de Lisboa.